Como você faz as perguntas é muito importante. Perguntas podem ser perguntas fechadas ou perguntas abertas. As perguntas abertas são aquelas que permitem que o seu cliente fale mais, que o seu cliente conte a história dele. As perguntas fechadas são aquelas em que o cliente pode responder com sim ou com não. Vamos fazer perguntas abertas, como por exemplo: como você desenvolve o seu processo de marketing para a captação de leads? O como permite o seu cliente contar a história dele, contar como ele faz. Se você perguntar: você faz marketing para captar novos leads? Você acaba de fechar a pergunta. Ele pode te dizer sim ou não. Quando ele responde sim, eu faço, você ficou truncado, né? Não tem como continuar a conversa, fica mais difícil de ter uma conversa fluida. Fazer perguntas abertas fazem com que a conversa flua mais. Há pesquisas que dizem que os melhores resultados são aqueles em que os vendedores escutam essas perguntas abertas com muito comprometimento, com muito interesse. Eles falam muito menos e escutam muito mais. Uma razão de mais ou menos 60% escutando e 40% falando. Algumas vezes até menos falando e ouvindo mais. Você começa a se aprofundar no problema. Da situação, você já vai emendando para o problema. Você pode fazer novas perguntas abertas que vão te ajudar a se aprofundar. Vamos dizer que o seu cliente está abrindo uma nova fábrica em uma outra região. Você pode perguntar: bom, baseado nessa situação em que você está abrindo esta fábrica, como você vai desenvolver o seu sistema de logística para a entrega dessas peças que precisam estar sempre disponíveis? Bom, aí você já pode encontrar no seu cliente uma situação que pode ser um problema. Pode ter uma resposta do cliente em que ele ainda não pensou nisso, mas que precisa pensar. Isso vai te dar um gancho para que você se aprofunde um pouco mais no problema. Para quando você vai precisar trabalhar a situação e como? Aí o seu cliente começa a te dar respostas de aprofundamento e muitas vezes as questões que você está fazendo está ajudando o cliente a desenvolver o pensamento que não tinha passado pela cabeça dele. Depois que você entende a necessidade do seu cliente, você se aprofunda, você vai mais a fundo para valorizar a dor do seu cliente, para ele realmente perceber e ter uma perspectiva de que a dor dele precisa ser resolvida. Você começa a perguntar sobre as expectativas que o cliente tem. Caso ele venha a necessitar de um produto, como ele gostaria que fosse a entrega? Como ele gostaria que fosse o treinamento da equipe? Como ele vai fazer para resolver a questão de fluxo de pagamentos do novo produto que ele vai comprar? Você começa a trabalhar as expectativas do cliente para poder fechar o negócio. Então você vai se aprofundar em perguntas que te permitem desenvolver a solução.